começando mais um vídeo no canal e hoje eu preparei pra vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou contar pra vocês coisas bizarras que aconteceram na minha vida, alguns mix, coisas de criança. Então, que todo mundo tem esses podrezinhos, esses miquinhos. Então eu vou contar pra vocês e se vocês gostarem, curtam, compartilhe, comente e comente também algumas coisas que vocês, se vocês quiserem. Eu vou adorar estar lendo. Então é isso, um beijo e vamos lá. We fell in love. A primeira coisa assim que eu me lembro assim, sabe, tipo, que aconteceu comigo foi que eu acho que eu tinha uns 5 anos e 5 ou 6 e eu fui na farmácia com a minha irmã. Eu fui na farmácia com a minha mãe e daí tinha aquelas camisinhas, né, com sabor. E daí eu peguei e comecei a berrar. Que eu queria, porque eu achava que era bala. Minha mãe falou que eu fiz um escândalo. Comecei a berrar e ela falava, não, isso daí não é bala, isso daí não é bala. E eu, não, mas o que é? Então eu quero. E ela, não, Giovana, não é bala, querida, para. Então eu imagino o mico que deve ser pra minha mãe, né? Ela estava cheia de gente e eu fiz aquele escândalo. Eu imagino o sufoco que ela passou ali, né? Tipo, meu Deus, né, Giovana? Meu Deus. A segunda coisa que eu aprontei foi aqui, quando eu rasguei a testa. Não, acho que não dá pra aparecer pelo vídeo, mas eu tenho uma cicatriz em cima, assim, da sobrancelha. E foi que eu rasguei a minha testa. Eu cortei, né? E tive que levar ponto e tudo mais. Quando eu era criança, tipo, acho que eu tinha uns 8 anos, era muito na moda aquela brincadeira que a menina ficava com os braços assim, e daí, a menina, né, e daí começava a sussurrar a música, tipo, daí, tipo, eu sabia que era baile de favela, tinha que ir lá na mão dela, cantar a música e dançar. E daí ela sussurrou a música do Calypso, e eu fui lá, acertei, bati na mão dela. Tipo, quem chegasse primeiro e batesse na mão dela ia dançar e fazer uma coisa, e daí ganhava a brincadeira. E daí eu fui, dancei Calypso, e quando eu fui fazer o bagulhete com o cabelo, simplesmente eu não sei se eu tropecei, se eu voei, o que aconteceu. Sei que eu dei de cabeça numa quina e daí rasgou. E daí a mãe dela me levou pra casa no colo, porque eu morava do outro lado da rua, né? E a mãe dela me levou pra casa no colo e meu pai falou que tinha que ir pro hospital e ele falou que tinha que dar ponto, costurar. E eu, meu Deus do céu, vão costurar o meu olho, eu vou ficar cega, porque pra mim era no meu olho. Quando eu me olhei no espelho, eu, meu Deus do céu. Assim, ó, eu me lembro que eu comecei a chorar, que eu ia ficar cega, que ia costurar meu olho quando eu ia mais enxergar. Então eu entrei em desespero, tipo, meu Deus, até hoje eu dou risada disso. E daí quando eu conto a história da minha cicatriz na testa, os meus amigos ficam rindo, achando que eu sou uma doente mental, mas eu não tenho culpa. Quem nunca caiu dançando Calypso, né, gente? Quem nunca? Acho que todo mundo nunca, né? Só eu. Mas enfim, então, e eu quebrei o meu dente. Esse dente da frente, eu quebrei quando eu tinha uns 11, 10 anos por aí. Eu quebrei porque, assim, a primeira vez que eu fui passar na casa da minha prima, das minhas primas, né, que minha mãe deixou por uma glória de Deus, minha mãe deixou e meu pai também. E a primeira vez que eu fui passar lá, eu fui andar de bicicleta na rua, um monte de criança na rua e eu, meu Deus, que emoção, eu nunca saía, eu tava... Ai, Senhor, tava no céu, né? Nunca saía, nunca brincava, então tava assim, ó, meu Deus, que coisa boa, né? E daí, tava andando de bicicleta, de boas, aí simplesmente a correia da bicicleta escapou. E o que aconteceu? A bicicleta fez uma cambalhota e eu dei de cara no chão, quebrei meu dente e a minha preocupação era quando a minha mãe me visse daquele jeito. E eu falava que ninguém mais ia querer ser meu amigo. E ninguém mais ia querer falar comigo porque eu tava muito feia com o dente quebrado. E realmente tava muito feia com o dente quebrado. E eu cheguei em casa e minha mãe começou a chorar. E aí que eu me desesperei mais ainda porque minha mãe começou a chorar. E eu, Senhor amado, Giovana, o que é isso, né? O que é isso? Eu sou a rainha de contar, né? Outra coisa que aconteceu, que foi esse ano passado, 2015, que aconteceu. Estamos em 2016. E 2015 que aconteceu, que foi que eu tava no centro, eu tinha ido no dentista, eu tava no centro, caminhando no centro. Aí eu fui entrar numa lojinha daquela de 1,99, que a minha mãe queria comprar alguma coisa. Eu simplesmente tropequei na frente da loja e caí deitadinha. Tipo, tinha um monte de gente
E eu tropiquei e caí deitado no chão. Tipo, todo mundo ficou me olhando. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu queria sumir do mapa. Eu queria assim, ó, sério, eu queria abrir um buraco e me esconder. Tipo, eu queria explodir naquela hora, porque eu fiquei com muita vergonha mesmo. Outra coisa que aconteceu comigo que foi assim, ó, vergonhosa, que foi horrível de vergonha, foi que eu fui no mercado, que tem perto da minha casa, e como eu sou muito baixinha, eu não alcançava lá em cima, né, pra pegar o coisa. Eu acho que era uma pipoca de micro-ondas que eu queria pegar, e daí a pipoca tava lá em cima e eu não conseguia pegar. Eu não lembro o que era que eu ia pegar, não sei se era pipoca, o que era, e daí eu não alcançava pegar o bagulho lá, e daí eu subi na partilheira, e daí quando eu subi, eu me desequilibrei e caí no chão. E daí, tipo, tem câmera e todo mundo viu e veio perguntar como é que eu tava, se tinha machucado e tal. E eu fiquei morrendo de vergonha. E isso também foi em 2015. Então, meu Deus, o que está acontecendo, né, Giovana? Meu Deus do céu. Outra coisa que aconteceu muito em 2015, que foi logo depois que eu coloquei o aparelho, eu não tava acostumada a comer ainda, e eu almoçava na escola. E daí, um dia eu fui almoçar, e quando eu saí do refeitório, tava cheio de beterraba no meu aparelho, e eu não vi. E daí as minhas amigas começaram a rir da minha cara, tipo, ha, 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 tem beterraba no teu aparelho, ha, ha, ha. E daí eu, nossa, que vergonha, né? Que vergonha. Então, eu estou preparada para os micos de 2016 agora, novamente, né? Não vou contar tudo porque o vídeo vai ficar muito comprido e acaba ficando chato e dando sono. E é isso, gente. Esse foi alguns dos micos da minha vida, uns pouquíssimos micos da minha vida. Tem muito mais ainda, mas se vocês quiserem que eu faça outro vídeo contando mais, eu faço. E é isso. Curta, compartilha, mostra pros seus amigos, pra sua avó, pro seu papagaio, pra todo mundo. E um beijão. My heart beats down. We fell in love.